Fala pessoal, boa noite, vamos lá, gravando em plena sexta-feira da paixão, mas é isso aí, né? Eu também fiz há pouco tempo aí essa parte da Agenda 10. Eu resolvi fazer ela que eu acho que tem algumas coisas, eu acabei tendo que descobrir na raça, né, sobre divisor de base e tal, de tensão, e aí eu acho que vai ajudar vocês, pelo menos quem está mais adiantado, tá? Mas eu vou gravar, tá, os demais coisas, beleza? Vamos lá, vamos focando aí pra gente aprendendo, beleza? Ó, primeira coisa que a gente tem que notar antes de começar a resolver os exercícios é você sempre fazer um desenho. Gente, tem que desenhar em elétrica, não tem jeito com o circuito, senão você não enxerga, entendeu? O que está acontecendo. E um transistor, ele é assim, ó. Ele tem uma base, um ponto, né? Aqui ele tem a parte de cima, que a gente chama de. Eu tô analisando só o NPN, o PNP não tem muita questão, mas, né, então é esse. Aqui ele vem um coletor, que a gente chama de C, né, por onde vem a tensão normalmente que ela entra. E aqui ele sai, ó. Eu vou tentar fazer os dedos, não vai ficar bonito, mas não é para ficar bonito, é mais para vocês entenderem. Aqui ele emite o sinal, né, basicamente que sai. É o emissor E, tá? Eu não fiz as coisas ainda aqui do lado dele, mas tem algumas coisas associadas, né? Então, que você precisa ter em mente. Primeiro, isso daqui é alimentado com uma fonte de tensão, uma que a gente chama de VCC, tá certo? É o que você manda aí, a fonte de alimentação. O emissor, quando ele está nessa posição, lá embaixo, ó, tá vendo? Então, esse cara aqui, a gente vai ligar ele no terra, lá embaixo, tá certo? Que é basicamente o para lógica, não sei se depois no curso a gente vai ver, mas aqui é tipo se fosse 0 e 1, entendeu? Quando entra sinal ou quando não. Mas o que significa esse negócio que está aqui no meio? Basicamente eu gosto de imaginar isso de duas formas. A nossa corrente aqui eu tenho um circuito, tá? Esse B não fica desconectado aqui assim do nada, mas eu deixei ele de propósito aqui para vocês enxergarem o circuito, que aí é isso que eu vou usar e aí fica fácil, entendeu? Para a gente resolver. Lembrando daquela regrinha que não pode ficar nada sobrando, tá? Principalmente corrente e tensão dentro de uma linha. Essa parte aqui, ó, que eu acabei de fazer o desenho, esse circuito aqui é o da base, né? Normalmente a gente tem uma resistência aqui para controlar o que está vindo aqui da corrente, vocês já vão entender. Então, esse circuito, ó, primeiro, eu gosto sempre de imaginar isso aqui como se ele fizesse duas coisas, tá, gente? Uma delas é, isso daqui é como se fosse uma chave, a grosso modo. Como assim, professor? É tipo, se ele tivesse nessa posição, conduzindo, né, digamos aqui, isso aqui eu gosto de pensar que é tipo um diodo, ó, ele não teria essa parte. Se ele não teria essa parte, ó, tá vendo que eu apaguei aí? O que ele faz é esse daqui, ó, ele passa aqui do C, ó, vem no B e depois ele vem direto para cá. E se? E se? Ele faz essas duas coisas, tá? E se você tivesse, por exemplo, com essa chave fechada, digamos assim, não aberta, então isso daqui, ó, não existiria. E o circuito ele simplesmente viria reto aqui. Então ele passaria por aqui. Então ele tem essas duas características, né? Que a gente fala um caminho. Agora eu vou ligar de novo, tá? Para vocês verem. Um caminho que é o da base, é o vermelhinho, até chegar o terra aí, que eu fiz para vocês. Deixa eu só deixar ele mais bonitinho aqui. Eu juntei ali, não é junto não, tá? Mas, enfim, só para vocês entenderem. Um caminho que ele vem daqui, da base, ó. Ele pode fazer isso e vem por aqui, ou ele vem direto, ele desce direto aqui, tá? E lembrando, às vezes tem uma resistência aqui, às vezes não, tá? De emissor, a dar uma controlada. E aqui a gente tem uma resistência também RC. Fechou? Basicamente a gente vai olhar essas coisas aí, como é que elas funcionam, mas eu gosto, isso daqui não tem no meio, tá? Eu só fiz para vocês notarem que é como se ele tivesse fechado. Ou seja, nada mais é do que como se você tivesse, então aqui, ó, ele viesse por aqui, esse fechado, então ele passa por três carinhas,
3 porque aqui no meio acontece um negócio que eu vou escrever agora ali do lado, tá? Mas basicamente é isso aqui que você tem que imaginar. Uma hora ele vem pela base, outra hora ele desce aqui direto pelo coletor. Fechou? Tenha isso em mente que aí você não vai errar. Agora, como funcionam as coisas mesmo aqui dentro do transistor e por que ele é utilizado, né? Isso aqui é bem importante, né? É o mais importante, digamos aqui. Sempre lembra, vai fazer esse joguinho, aqui é C, aqui é B, aqui é E. Agora eu não vou olhar as resistências aí, né? Que polariza esse sistema, ou que liga, né? Digamos assim, que deixa ele bonitinho, funcionando, legalzinho. Agora eu vou olhar só para os elementos aí do meio, porque tem umas características específicas, tá certo? Primeira delas, eu tenho aqui, ó, como se fosse eu gosto de imaginar um triângulo. Não sei se vocês estão enxergando, mas ele ficaria aqui, ó, esse triangulinho, tá vendo, no meio? E aí ele pode conectar essas coisas, esses elementos, né, de 3 formas. Eu tenho esse lado do triângulo, e aqui eu vou ter uma tensão passando aqui nesse pedacinho, né, dessa portinha, digamos assim, ou dessa perninha lá do transistor. Aqui eu tenho uma outra passando por aqui, tá? E aqui eu vou ter uma no meio, nesse lado. Então eu tenho esses 3 elementos, tá certo? Vou fazer primeiro esse aqui no meio. Ele vai do VCE, né? Lembra que está sempre no sentido oposto. Por que VCE? Porque ele vem daqui para cá. Então ele tem uma VCE, uma tensão aqui, tá? De queda bem aqui no meio, tá certo? Aqui é tipo um diodo, só que eu vou fazer com uma cor diferente, só para vocês enxergarem o seguinte, ó. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais escuro. Aqui, normalmente vai ser o do diodo, que é 0,7 volts, tá? Isso é definido, tá? Que nem lá do diodo. VBE, certo? Sempre lembra, né? No sentido contrário. E aqui, ó, no outro, tipo fazendo um ciclo, se você fosse imaginar, você tem um VCB. Tá certo? Por que eu fiz dessas cores? Percebam, o que está de azul, VCE, ele vai ser a junção, tipo como se você fosse direto aqui nesse fio, ele seria a mesma coisa se você percorresse a tensão aqui, ó. Tá vendo? Por esses 2 pedacinhos. Então a primeira coisa aqui que a gente vai notar, e que eu vou usar isso bastante, é que a VCE, né, esse cara que está no meio, ele é exatamente a soma dos outros dois, ó, VBE, a tensão que está aí. É aquela história, a tensão não fica perdida no fio, ó, tem que estar passando aqui, significa que ele também está sendo gerado aqui. Então você pode escrever essa equação, tá certo? A outra equação que diz pra gente é assim, e esse é o motivo do porquê que a gente usa os transistores. Aqui você tem uma corrente B chegando ali, e aqui eu tenho uma corrente C chegando aqui. O que acontece a mágica aqui, né, do transistor aqui no meio? Essa tensão aqui, ele tem um ganho, né, de tensão que a gente chama. Então a corrente ela é amplificada aqui, ó. Basicamente o sinal ele é amplificado, né, quando você tem. Então isso significa que, tipo, aqui é uma corrente pequena, normalmente sempre chega aqui na base, tá? Vai ser uma corrente bem pequena, bem mesmo. Inclusive a gente vai desprezar ela para fazer um monte de conta, como se esse C passasse direto aqui, tá? E aí aqui embaixo, ó, e o IC é uma corrente grandona, digamos assim, né? Então ele é um amplificador de corrente, basicamente, tá? Esse daqui é o VE, beleza? O que a gente vai usar? Como essa daqui é pequena, bem pequenininha, ó, tá vendo? Que chega aqui na base. Aí essa daqui é grandona, ela tem um ganho em relação a essa, ganho de 100 vezes, né? Então, só exemplo, se essa aqui fosse uma... Não é, tá? Mas só pra vocês entenderem. Se ela fosse 2 A, essa daqui seria com ganho de 100, seria 200. Se essa daqui fosse 50, essa daqui seria 5.000. Entendeu? É nessa ordem aí que acontecem as coisas. Então, como ela é pequena, a gente basicamente despreza ela. Então, para resolver os exercícios, a gente adota que IC é igual a IE. Tá certo? Então, isso daí são coisas que a gente vai ver. Você tendo isso aqui em mente, que eu acabei de fazer, né, e com alguns truques que o professor não falou, não tem nas aulas, que eu vou falar agora aqui para vocês. Então vai ser bem vantajoso para quem vai resolver os exercícios, tá vendo isso daqui primeiro,
Que aí você não vai ficar quebrando a cabeça aí, né? No meio dessas contaiadas todas. Mas eu tive que quebrar a cabeça até descobrir algumas coisas que são dadas, né? Nessas condições aí que ele já fala pra gente. O legal é que aqui no que eu peguei, da questão 1, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, só para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Acho que agora já dá pra ver, mas eu vou desenhar de qualquer forma, tá? O que ele fala? Para calcular os resistores RC, RB e RE, né? Lá do transistor, NPN, sabendo de algumas coisas, né? Então, do ganho, ele deu o ponto quiescente, eu já vou falar o que é isso. É o ponto que ele trabalha na fase ideal, digamos assim, né? É o melhor ponto, a gente sempre vai trabalhar com ele. A gente não quer perder coisas, né? Então você sempre vai trabalhar onde que você tem o melhor funcionamento do aparelho, beleza? Bom, vamos começar, gente. Eu sempre vou desenhar e eu sugiro para vocês que estão fazendo aí também fazerem os desenhos. Tá certo? E quanto maior, melhor, né? Eu não sei se vou conseguir fazer tão grande aqui, mas vamos lá. Vou fazer a parte da base, ó. Vai vir um RB aqui, tá certo? Aqui vai chegar a base lá no transistor. Aqui é o da base que eu tô fazendo, tá? Então vamos fechar aqui o transistor. Ele chega uma perninha aqui lá do coletor lá em cima. Aí tem um RC aqui. É sempre o mesmo desenho. Então como você vai copiando ele várias vezes... E aqui tem uma fonte de tensão, ó, que está mandando. Eu poderia fechar o circuito, tá? Fazer assim, ó, de quadradinho, que nem tem aqui embaixo, ó. Mas eu não faço não, gosto de colocar só esse pontinho, já tá bom. Você já sabe que está saindo lá de cima e vai vir tudo para baixo, beleza? Que é a nossa VCC. E aí aqui, ó, ele vai vir essa parte do transistor, ele vem para baixo. E aí no emissor a gente tem o RC. Aqui tem emissor porque está falando que tem ali, né? E você liga ele aqui no terra, fechou? Bom, lembrando que a gente tem aqueles dois caminhos. Eu vou fazer aqui de novo, mas não sei se eu vou usar ele agora, mas só para vocês imaginarem. Eu posso imaginar ele vindo por aqui, fazendo isso, indo pela base, tá? Ou posso imaginar ele vindo aqui, ó. Tá certo? Lembrando que aqui eu vou fazer mais as continhas com vocês, né? Teoria mesmo assim, na parte, depois a gente vê lá com o professor bonitinho. Vou ensinar vocês a resolver os exercícios aqui, fechou? Bom, o que ele fala pra gente? Vamos lá, agora vamos trabalhar colocando os dados, tá? Então, que informação que a gente tem? Eu vou começar a colocar os dados de azul, tá? Então, o VCC é 12, que é a fonte de alimentação. Tá VE aqui, mas não confunda com o emissor, tá? Fonte de alimentação é 12 volts. Então, aqui é 12 volts, fechou? Bom, o que acontece? Lembra que aqui no meio a gente tem aqueles três, né? Ó, que eu fiz, o VCE, né? E tem uma coisa aqui que eu já vou calcular. Eu vou conseguir calcular as três tensões como se fosse indo aqui, ó, sempre direto. Isso o professor não falou. Malvadinho ele, né? O VE, eu vou chamar só de VE aqui, tá? Pode chamar de VRC, mas só para simplificar, e aqui VC. Que só tem um, então não vai gerar confusão. Professor danadinho, né? O que acontece? Lá no vídeo ele não falou, mas na apostila tem. Isso daqui, essas três, esse cara, para ele sempre funcionar no ponto melhor dele, ele é 50% do VCC, é o que está no meio. Então no meio de 12, tá? É só você dividir 12 por 2. E isso daqui dá exatamente 6 volts. Então, a tensão que vai estar aqui nesse meio, tá? Vindo daqui para cá é de 6 volts, que nem eu marquei. Aí a tensão lá embaixo, no emissor, ele é 10%. É sempre 10% quando está nessa situação. Então é 0,1 vezes 12. Ah, sempre assim? Sempre assim. Que dá 1,2 volts. Beleza? Aí essa tensão no C, ele é 40%, né? 50 aqui, 10 lá, sobra 40. Ou tem uma coisa que eu quero que vocês já percebam. Esse 12, ele vai ser consumido por esses três, pelas duas resistências e o transistor. Tá vendo? Seguindo esse caminho aqui, ó, que eu estou indicando para vocês. Então, se ele vai ser consumido, veja, 12 menos 6, sobraram 6. Menos 1,2, aí sobraram 4,8. Então, isso significa, certo? Que aqui no VC
a gente vai ter 4,8. Mas pode multiplicar lá por 40% que dá a mesma conta. Fechou? Bom, falta ainda saber as duas tensões que tem aqui no meio e a tensão do VRB. Eu já vou calcular, tá? Vamos ver as duas que tem aqui no meio. Como é que a gente faz isso? Aqui é sempre dado, tá, gente? É do diodo. Essa bonitinha aqui do diodo, que é o VBE, né? Ela daqui é 0,7. Deixa eu voltar aqui que essa cor ficou feia. Eu vou fazer de vermelho, acho que fica melhor. Apesar que eu queria fazer a tensão, vou fazer de verde. Verde acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Essa daqui, VBE, é 0,7. Beleza? E para calcular essa de cima, lembra que esse caminho, né, ou você vindo por aqui ou por aqui, tem que dar o mesmo. Não sobra tensão para nenhum lugar. Então isso significa que se esse é 6, aí você tira de 0,7. Então isso significa que o VCB, essa tensão que tem aqui, ó, ela vai ser 5,3. Né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. VCB, ó, fechando aqui, né? Ele é 5,3 volts. Fechou? Então você tem essas duas coisas aqui para você não confundir. Bom, com isso eu consigo descobrir qual é a tensão aqui, ó, no VRB. Deixa eu voltar aqui e fazer com azul em todos os resistores. Por que eu consigo descobrir automaticamente quanto que é essa tensão? Porque veja, aqui ó, eu tenho uma malha, né? Se você olhar só nesse circuito que eu estou marcando aqui com o mouse para vocês. E o que acontece na malha? A soma, lembra de todos eles aqui, tem que ser o mesmo, né? Tudo que vem para cá, ó, que ele está sendo consumido, está no sentido oposto, né, desse daqui. Certo? Se você vem vindo para cá, ó, esse daqui, os dois ficam no sentido contrário. Então, como a tensão não fica perdida, digamos assim, aqui, deixa eu fechar esse negocinho, isso significa que a tensão, o VRB, ele tem que ser igual a esses dois, ó, tá vendo? A tensão aqui. Se você não gostou desse jeito que eu falei, você pode imaginar lá dos pontos, ó. Lembra que aqui você tem esse ponto, esse ponto? Aqui você vai ter esse ponto, são paralelos, ó. Tensão paralela é igual, a diferença de potencial aqui tem que ser a mesma diferença de potencial aqui. Portanto, como você tem aqui é 4,8 mais 5,3, faz lá no calculador, estou usando a minha aqui, isso daqui significa que no B aqui tem uma tensão de 10,1 volts, tá? Deixa eu só fazer um pouquinho melhor aqui. 10,1 volts, fechou? Bom, normalmente eu nem fico colocando esse Z para não ficar confundindo, né? Agora só falta para calcular os resistores a corrente, tá? Como que eu vou fazer para calcular a corrente? Ele já deu uma aqui, ó, o IC, o quiescente aqui é o que tem o melhor funcionamento, é 75 miliamperes, né? Então esse cara que está aqui, ó, danadinho, o nosso IC, é igual a 75 mA. E eu já sei que indo aqui para baixo, lembra que eu falei que essa daqui vai ser muito pequenininha? Eu vou calcular ela, tá? O IB. Mas espera aí. Esse carinha aqui, ó, o IE, ele vai ser basicamente 75 mA. Você sempre faz a mesma coisa, como se fosse um circuito direto aqui, tá? Estou marcando. Como é que eu calculo o IB? Aí eu vou usar a informação do ganho. Essa daqui, ó, o ganho é de 150. O que é o ganho que a gente define, o beta? Ele é a razão que você constrói da corrente IC sobre a corrente A. O quanto que você ganhou do IC em relação ao IA, não, perdão, não tem A aqui, né? Sobre o IB. Então, como que fica? É trocar na fórmula, né? Aqui, ó, 150 tem que ser igual ao IC que a gente tem, é 75 mA, sobre o IB. Fazendo a regra de 3, ou trocando, né, basicamente. Acho que eu já comentei isso em outro vídeo. Lembra que aqui você tem o número 1, tá? Aqui embaixo. E aí vai ficar 1 vezes 75 igual a IB vezes 150. Basicamente esses dois vão permutar, você pode trocar eles. Porque IB vezes 150, 150 vezes IB. Você pode trocar esses dois. Então essa conta vai ficar 75 mil
não esquece do milli, né? Dividido por 150, certo? Isso daqui, ó, quando vocês dividirem na calculadora, ele vai dar 0,5 milli, né? Só um parênteses aqui do lado, poderia fazer para vocês, ó. Vou fazer aqui, 0,5 milli, esse milli é por 1000. Então, como ele já passou do milli, lembra que a próxima leitura é em micro, né? Então, as nossas leituras, elas são assim, né? Quando você tem, tipo, 0,003, depois 004, por exemplo, aqui, com 3 casas, ó, a gente lê como milli. Aqui, com 6 casas, quando chega, né, passa disso, a gente lê como micro. Então, esse cara, ele já passou da primeira casa, tá vendo, ó? Ele tá para a primeira da direita, como se fosse aqui, ó, ele tá aqui. Então, esse número, ele ficaria, você conseguiria ler ele assim, ó, 0,500, né, milli. E aí, aquele truque, 0,500, como você está lendo a parte em milli, para passar para micro, é só ler ele normal. Isso aqui é 500 micro. Tá? É como se ele tivesse aqui, ó, o 5, vou fazer ali em cima, 500, entendeu? Você está lendo em micro, então você para na sexta casa. Isso é 500 micros. Fechou? O primeiro vídeo lá, para quem ficou com dúvida, no primeiro que eu gravei, eu expliquei isso aí direitinho. Então isso daqui é 500 microampere, ou meio, né? Ou seja, é muito pequeno, por isso que a gente despreza basicamente ela, coitada. Então ela não vale quase que nada. Deixa eu colocar ela para cá, 500. Mas na conta tem que usar, viu? Senão dá errado. 500 micro. Eu não vou ficar colocando anotação, porque senão ele vai poluir demais o desenho. Apesar que poderia ter. Deixa eu diminuir o tamanho. Ele ficou 500 microns. Beleza? Prontinho. Você tem a tensão e tem a corrente. Primeira lei de Ohm. Certo? Vou fazer aqui do lado. Primeira lei de Ohm, agora eu vou calcular tudo que o exercício está querendo aí, né? Basicamente, com as primeiras leis de Ohm. Então, olhando lá para o RB, né? Só outro parênteses. Lembrando aqui, né, pessoal? Lembra que O é R vezes I. Só que como eu estou querendo o R agora, o I passa dividindo, é U sobre I. Aliás, isso daqui que se chama divisor de tensão, porque o U está sendo dividido, tá? E aí a gente pode fazer uma regra de 3, basicamente, para ver outros casos. Então vamos resolver esse primeiro aí. Não tem erro. Como é que a gente faz, ó? Então do B, né? RB, usando essa anotação que eu acabei de fazer com vocês, ele vai ser a tensão que está ali no B, é 10,1, dividido pela corrente dele, que a corrente que está passando no B, ó, é o IB, tá certo? É o 500 micros. Opa, quanto que vai dar essa continha? Calculadora aí. Tô fazendo o caminho aqui do lado, fica um pouquinho mais rápido, né? Dividido por 500. Faz a conta e lembra que o micro, quando você divide por ele, você vai multiplicar, depois você faz 10,1 dividido por 500. E aí dividir por micro dá 1 milhão, tá? Então você tem que multiplicar depois por 1 com seguido de 6 zeros. Aí fica 20, deixa eu colocar aqui, fazendo essa conta na calculadora, vai dar 20.200, certo? Ou, como a gente costuma colocar, 20,2, opa, deixa eu consertar aqui um pouquinho, isso dá 20,2 kilo ohms, tá? 20,2 kilo ohms. Beleza? Aqui é a mesma coisa, gente. Agora aí você calcula os demais. Eu vou deixar os próximos, né, para vocês, mas seria a mesma coisa. Ó. O RC, o que seria o RC? Só vou montar aqui, aí vocês terminam, que com isso eu acho que eu já consigo ver a resposta. É 4,8, tensão que está lá no C, dividido pela corrente IC. A corrente IC é 75 miliampere.
E o último, o RE do emissor, o cara que está lá no emissor é 1,2 volts, dividido pela corrente que está passando nele, que é a mesma, né? Do coisa. Então, é a mesma do C. Beleza? Então, vamos ver lá qual a nossa alternativa. Só tinha uma lá com 20,2. Tinha um pouquinho aqui que a lousa está pensando. Enquanto ela pensa, a gente pensa também, né? Opa, voltando aqui, né? Então, como eu já fiz lá as outras partes, aqui ficou um pouco sobreposto, mas não tem problema. Como o RB lá ele deu 20,2, só tinha essa alternativa, tá? Junto com a gente. Então, o RC, percebam que eles estão na proporção de 10% e 40%, né? Aquilo lá que eu falei para vocês, nas tensões. Então, é isso que está valendo. Vem essa alternativa aqui. Tá bom? Bom, o próximo agora aqui, a questão 2, como é que a gente vai resolver, né? Basicamente. A questão 2, aí vem a parte da divisão da tensão mesmo, onde que pega mais aí, né? Que o pessoal pode ter até um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu faço por etapa, eu acho que fica mais fácil, né? Pra gente resolver aí essas coisas. Como é que a gente faz, né? Então, aqui para 2, mesma coisa, ele tem lá o circuito bonitinho formado, só que ele tem uma diferença, ó. Ele tem aqui um RB1, tá? Ele desce aqui, ele vai vir da base, e a base é dividida com duas coisas. Ele tem um RB2. Novamente, tem alguns truques aí que se você não prestar atenção, você vai sofrer, entendeu? Até aprender. Eu tive que dar uma caçadinha, a gente aprendeu, agora estamos aí passando para vocês, né? Alguém tem que sofrer antes de alguém ter a parte boa. Aqui é o RE, certo? Aqui para cima temos o RC. Vamos fechar aqui o nosso circuitinho. E aqui da onde que está vindo o nosso VCC. Tá bom? Bom, aqui nesse exercício aqui é o RC. Isso aqui você sempre tem que desenhar, tá? Você tem que ficar aí na sua desenha, entendeu? Para ficar mais fácil. Ele está falando aqui, no caso desse item, ele está meio apagadinho. Deixa eu puxar aqui no meu... na minha continha. Esse daqui, ele fala que é 25 volts. Tá certo? Aqui é 25 volts. E aí já vamos fazer algumas coisas, tá? Ele fala, o circuito está polarizado. Ele tinha dado alguns itens ali no meio, né? Que a gente não está vendo. Mas nesse caso do 25, é basicamente as mesmas coisas, não tem nada de novo. A única coisa que ele tem que fornecer, que está aqui, ó, não sei se vocês estão... é que está bem apagadinho, né? Ficou ruim essa parte aí. É a corrente, tá? A corrente C, no caso ele forneceu para a gente, a corrente C, ela vai ser 20 mA. Então isso significa, lembra que essa corrente que está aqui é a mesma corrente que está chegando aqui, tá certo? Porque a outra é muito pequenininha. Então o IE é 20 mA. Essa aqui é pequenininha quanto, professor? Para descobrir o quanto que ela é, ó, já vamos resolver agora aqui o IB. Para descobrir o quanto que ela é pequenininha, a gente tem que fazer a conta, né? Tem que ver o ganho. Ele deu o ganho desse daqui, o ganho dele é 100. O ganho dele é 100. Então vamos brincar lá com o ganho. Como o beta é 100, tá? Então lá, lembrando da nossa continha, como é que vai ficar? O beta, ele era a razão entre o I2, né? Deixa eu fazer aqui. Ele é a razão entre I2, não, perdão, IC sobre o IB, tá? Então, como você quer calcular o IB, a gente troca, né? Você pode permutar, ou seria fazer a regra de 3 aqui. Lembra que aqui tem um 1, esse vezes esse vezes esse, IB vezes beta, que eu estou colocando agora com o cursor aí para você, é a mesma coisa que beta vezes IB. Então, eu posso trocar. E, de novo, a gente vai ter que isso vai ser IC sobre o B. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil.
para esse tamanho, tá bom. Sobre o beta, tá? Que é o ganho, né? Essa é a ideia. E aí vai ser como aqui essa parte? O IC é 20 mA dividido pelo ganho, que no nosso caso aqui é 100. Então, 20 mA dividido por 100. Eu vou fazer essa conta aqui, deixa eu abrir a calculadora, né, para vocês verem como que funciona essa continha mesmo na prática. Que às vezes, pessoal, eu fiz a continha lá em cima, aí alguém pode ficar com dúvida. Então, vou montar aqui a continha na calculadora para vocês verem. Então, é 20, não me preocupo com mili, lembra? Só divide os números, dividido por 100. Pronto, deu 0,2. Tá? Mas, como deu 0,2 mili, lembra que mili é 1 por 1000. Então, a próxima leitura que a gente faz, isso é a mesma coisa que 0,200, a próxima leitura que a gente faz é para micro. Então, isso daqui dá 200 micros. Fechou? 200 microampere. Então, o IB aqui é 200 micros. Tá? Esse é o nosso cara, o IB ali. Fechou? Bom, vamos colocar agora as tensões. Não muda, tá? Tudo que a gente já tinha visto. Então, isso significa, aqui no meio é a metade, que é onde que ele funciona no circuito ideal. Então, VCE, se a tensão é 12, a metade de 12, 25, a metade disso é 12,5. E esse cara aqui, eu não vou ficar colocando sim para não ficar poluído, tá? Aqui tem só 25. Aqui é 40%, né, do 25, continua sendo da mesma forma. Então, 0,4 vezes 25 dá 10. E é fácil você lembrar que é 10%, 2,5, né, o VE. Aqui é 2,5. Deixa eu só anotar aqui que aqui é o VC, né, o que está no do coletor. Então, o VC, que é a tensão aqui no coletor, vai ser, lembra que os três, esses três tem que dar 25, que é um caminho. Isso aqui vai ser extremamente importante para eu fazer esse daqui, tá? A parte do de baixo. E aí o VC, nesse caso, vai ser 10. Tem que somar 25. Então você grava isso aí na sua cabeça, tá? Bom, o próximo, a gente tem que saber, lembra as tensões aqui no meio. No caso do exercício, como ele não forneceu, então a gente já sabe que aqui é 0,7. Já sei, de cor, né, de cabeça, basicamente. E aí, esse daqui, ó, que está aqui em cima, lembra que esse caminho é o mesmo que esse. Aqui é um triângulo, né? Então, como é diferença de potencial, você vai somar os dois. Então, vai ser 12,5 menos 0,7 dá 11,8. Então, o que está em amarelinho tem que ser igual ao que está em azulzinho aí, né? Do coletor base aqui, tem que ser 11,8. E preenchendo tudo, né, gente? Não tem muito segredo. Bom, agora falta descobrir as outras coisas aqui, né? Do RB1 e o RB2. Tem problemas. Tem problemas aqui na hora que a gente vai fazer isso. Problemas devido à malha. E esse é o nosso problema. Porque a malha agora não está mais bonitinha, fechada, que nem foi lá de cima que a gente usou. Lembra? A diferença lá de potencial. O problema que a gente tem aqui é que agora a nossa querida coleguinha aqui no RB1, ela quer saber, né, no RB1 e no RB2, a gente não sabe, ele divide, ó, quando a corrente vem aqui nesse caminho, aí ela pode vir para cá e ela pode vir para cá, ó. Ela se divide em duas. Eu vou desenhar esse circuito de novo para vocês entenderem, tá? Bom, mas enfim, antes de fazer isso, deixa eu só calcular o que a gente já sabia. Lembra a diferença de potencial daqui até aqui é a mesma, só não posso concluir lá para baixo, mas aqui continua a mesma coisa. Aqui não tem segredo não, tá? Então isso significa que aqui é 11,8 mais 10 dá 21,8. Então a tensão aqui no RB1, essa tensão vai ser 21,8, tá? Que é a soma dos dois. Beleza? Tranquilo até aí? Agora, para descobrir, mesma coisa aqui, ó, para descobrir aqui embaixo,
Lembra que a tensão em paralelo é igual? Ó, daqui até aqui, na RB2 tem que ser daqui até aqui. Aqui é 0,7 mais 2,5. Quanto que vai dar essa tensão? 0,7 mais 2,5, 3,2. Só para a gente não se perder aí, dá 3,2 volts. Então essa tensão aqui é 3,2, tá? Bom, só que para resolver essa questão eu tenho que saber da corrente, porque a corrente que chega aqui, eu até calculo já o RB1. Eu acho que já dá até para saber a resposta. Mas o problema é para calcular o RB2, ó, ele se divide em duas, né, essa tensão. E outra coisa, essa corrente aqui, ela está passando aqui, ela está chegando na base. Então é a que tem a ver com essa parte desse circuito. Apesar de a gente pode desprezar ela, né, mas ela não vai ser a que vai estar exatamente aqui. Aí você fala, como assim? Então vamos desenhar de novo. Tem que fazer os desenhos, senão você não enxerga isso. Eu vou imaginar que ele está indo pela base, tá? Ou seja, o caminho, ele vai fazer isso aqui, ele não vai passar por esse meio, por tudo que está azul aqui, né? Ele vai fazer isso, ele vai vir só pela base. E aí ele pode abrir em dois, ele se bifurca, né? Ele pode vir para cá ou ele pode vir para cá. Beleza? Então nosso desenho ele vai ficar assim, ó. Eu tenho um VCC em cima. Ele vai, eu já vou marcar aqui como se ele tivesse chegado no RB1. Eu já vou marcar lá a tensão e depois, quando chega aqui no meio, nesse ponto aqui, ó, ela se divide. Aí ele vem aqui para o RB2, fazendo isso para ficar mais fácil, né? Para a gente enxergar esses circuitos. E aqui ele tem o RE. E aqui, lá embaixo vai para o terra, ó, tá vendo? Então ele acontece exatamente essas duas coisas. A tensão aqui a gente calculou lá atrás é 3,2, certo? Desse lado também vai ser 3,2, né? Toda a tensão aqui, só nele aqui é 2,5. E aí nesse pedacinho que está ali, a parte do diodo, né, que faz esse trabalho aqui é 0,7. E a tensão lá em cima, na RB1, essa daqui vai ser 21,8, que a gente já tinha calculado, tá? Bom, e aí eu não consigo resolver ainda esse exercício, por quê? Porque eu só tenho essa corrente aqui, é isso que eu estou falando para vocês. Entendeu? A gente não tem essa. A corrente que vai estar passando aqui no IB1, ele é, a princípio, a soma dessas duas. Que ela vem aqui, ó, e ela se divide. No que eu vou chamar essa daqui, eu vou chamar de I1, ou IB, né, que vai passar lá na IB1. E aqui eu tenho a IB2, certo? E essa daqui é o que a gente sabe que é 200 micros, né? Que a gente fez a conta. Essa daqui é 200 microampere. Agora eu vou conseguir calcular as coisas desse problema, tá certo? A pergunta que não quer calar é como, né? Como é que a gente calcula aí a coisa desse problema? Assim, que tá faltando alguma coisa, não tá? Tá realmente faltando uma parte. Porque aqui, ó, eu tenho duas incógnitas e tenho só uma variável. Então a gente trava, né? Para quem está pensando assim, você chega aqui, você trava. Mas o professor danadinho esqueceu de falar para a gente, tem lá na apostila. Esse RB2, quando a gente coloca, ele vai ser calculado sempre de um mesmo jeito, que é 10% do... Deixa eu ver de novo até aqui, né? Ele é 10% do RE vezes o ganho. Acreditam nisso? Vezes o ganho, que é o beta. Então, ele sempre é calculado dessa maneira. Entendeu? O VR2. O RB2, perdão. Então, a gente calcula isso. Isso aqui é uma formulinha, tá? Que a gente tem que usar. Tem lá o motivo lá, que o professor até escreveu, mas aqui é essa forma que a gente vai fazer essa conta. Se você não utilizar isso, você não sai aqui desse problema, você não consegue resolver. Então, ela é 0,1 vezes o RE. Bom, eu não tenho o RE, mas eu calculo, né? Lembra aqui, ó, lá no nosso desenho, o RE tinha a VE 2,5, então vou calcular ele aqui do lado. Lembra da lei de Ohm que eu fiz lá em cima, é o U sobre I, ele divide, né, esse cara.
2,5 dividido por 20 mA. E aí, portanto, o nosso RE aqui, estamos fazendo a continha, 2,5 dividido por 20, e mili, né, dividido por mili. A divisão por mili, acho que eu falei para vocês também, tinha lá na questão, quando você faz que agora ficou poluído aqui, né, mas quando você faz 1 sobre mili, dá K, dá 1000, tá, o inverso disso. Então vai dar 0,25 vezes 1000, dá 125 isso aqui, certo? 125 ohms. Então aqui vai ficar 125 ohms. E o ganho, tanta coisa que a gente faz que eu até esqueci. Ali, ó, o ganho era 100 vezes 100. Fechou? Portanto, o nosso VRB2, colocando aqui, o RB2 vai ser igual a esse resistor. Então é 0,1 vezes 125 vezes 100. Vou fazer de cabeça, né? Mas essa continha dá 1250. Lendo com 3 casas, isso daqui fica 1,25 kΩ. O K é o prefixo de 3 casas que a gente vai fazer a leitura, tá? Eu volto 3 casas, ó. Até colocar em vermelhinho aqui para vocês. Opa, pera aí. Então aqui vermelhinho, 3 casas, aqui 3 casas, tá? Aí vira o K. Fechou? E aí como é que eu faço? Agora, se eu tenho a resistência, o RB2, eu consigo calcular o IB2. Tá vendo que é uma coisa de ir completando, né? Quanto que vale o nosso IB2 aqui? A corrente também faz parte, ela divide, U é igual a R vezes I. O I, ele vai ser o U sobre R, ou seja, ele é 3,2, um é inverso do outro, dividido por 1,25 kΩ, K. Então, o IB2, fazendo essa continha, vamos digitar aqui na calculadora. Sugiro que vocês também façam isso, tá? Isso dividido dá 2,56, o inverso de K é mili, então dá 2,56 mA. Fechou? Então, esse IB2 é 2,56 mA. Mili. Ficou meio feinho, mas acho que vocês entenderam, né? Então, uma era tanto, 200. Não se engane com 200, tá? 2,56 milha aqui, ó. Essa é a corrente. Porque o IB1, ele é a soma dessas duas, ó, que a gente tem aqui. Ela divide. Só que 200 micro é quase nada, né? 0,2 milha isso daqui. Então não vai interferir quase em nada aqui na nossa conta. Então eu vou adotar como se o IB1 basicamente fosse o 2,56 milha, certo? E aí, pronto, eu tenho a corrente, tenho o carinha. Como é que eu calculo o RB1? O RB1, portanto, ele vai ser igual a 21,8, que era o cara que estava ali nele, dividido, fazendo aqui a divisão, por 2,56. Ele vai dar aproximado, porque eu não usei o de baixo, né? Não fiz lá, eu fiz 0,7, mas lembra que são respostas aceitáveis, não era isso? 21 dividido por 2,56 vai dar 8,51. O inverso de milha é K, então dá 8,51 kΩ, certo? Então são essas duas respostas aí. Opa, pera aí, deixa eu deixar. Deu uma puxadinha aqui na lousa. Deixa eu só dar uma pausa, aí depois eu volto aqui já. Voltando aqui, deu um pequeno bugzinho, mas a gente já volta. Ele deu 2,51, 1,K, era 1,25, né? Ó, tá vendo? 2,52 é bem razoável, bem aceitável, tá? Bom, é isso. A gente vai fazendo várias etapas, tá? Até chegar a resposta final aí. Vou dividir aqui para eu começar o próximo. Epa, ficou feio essa segunda.
Só para fazer aqui a questão 3 agora, tá certo? E aí a mesma coisa, não muda. É só ir aplicando sempre isso. Como é que a gente resolve? Faz o desenho e vai fazendo as contas, tá certo? Primeira coisa aqui, calcular os resistores de base RB e de coletor RC para um circuito de polarização, mesma coisa, né? Só que ele não tem o resistor de emissor aqui, ele é AVE 9 volts, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer o desenho. Você tem uma resistência aqui de base, que ele falou, um RB. Isso aqui a princípio parece que é um pouco mais tranquilo, né? Aí ele vem, divide aqui o transistor, como se fosse a nossa chavinha. Vem lá para baixo, tem um RE de emissor, liga lá no terra, sobe. Eu sugiro que vocês estejam fazendo isso aqui também, tá? Que aí fica mais fácil as continhas. E aqui é o VCC. Vão fazendo os desenhos. Fechou? Bom, agora é completando. Se esse daqui é 9 volts, de novo, não vou ficar colocando o número aí para não ficar muito poluído, tá? Vou tentar poluir o menos possível aqui agora dentro. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco. Diminuir não, enfim. Essa daqui que é o VCE é a metade, o que está aqui no meio, né? 4,5 da tensão. Aqui é 10%, vai ser o VE, é 0,1. Opa, pera aí, olha eu montando o RE. E tá errado isso aqui, né? Não tem RE aqui. O que eu estou montando dele? Tá doido? Nesse caso desse exercício ele não tem RE, ó. Danadinho. Vou apagar ele aqui. Então, se não tem RE, isso significa que ele vai ficar onde? Essa parte inteira tem que dar 9. Então, 4,5 em cima significa que aqui eu tenho 4,5 também. Entendeu? Não fica... tem coisa sobrando não, tá? Aqui é o do transistor, continua sendo 0,7. Aí lembra que nesse caminho tem que ser o mesmo, indo pelo amarelo, né? Aqui o triangulinho que fica no meio, tipo um ciclo. Então vai ser 4,5 menos 0,7. A gente vai completando tudo, tá? 3,8. E agora a gente precisa descobrir a parte das correntes, né? Provavelmente ver o ganho para descobrir a outra. Ele fala que aqui é 25 mili, aí C. E a mesma coisa. Você vai sempre fazendo a mesma parte. Significa que a corrente que vai vir aqui embaixo seria no emissor se tivesse, mas mesmo que não tem. Então a gente vai deixar só o IC também passando aqui, 25 mili, tá? Basicamente. E aí eu tenho que ver quanto que vale essa corrente aqui, é o nosso IB, né? Quanto que ele vai valer o IB. Eu vou escrever aqui pela esquerda. Para descobrir isso eu tenho que usar o ganho. E aí eu já vou montar mais ou menos que direto, né? Aqui, ó, que eu já tinha feito lá em cima. O IB, ele é o IC sobre o ganho, certo? Só inverter um pelo outro, né, gente? Não tem muito segredo. Então ele é 25 mili dividido pelo ganho, que é 100. Então esse B vai ser igual, digita aí, né? 25 dividido por 100, vai aparecer o 0,25. E aí você lembra da leitura, a gente vai ler isso como 250 microampere. Olha que legal, e ele já ficou aqui, ó, o IB. O IB vale 250 microampere, tá? Deixa a continha aí dele lá do lado. Fechou? Então esse cara que tem aqui, ele é 250 microampere. Fechou. E agora, aquela coisa da tensão, lembra? Ó, nesse ponto até esse, é a mesma coisa desse ponto até esse. Então você vai somar o 3,8 amarelinho mais o 4,5. Então a tensão aqui no RB é 8,3. Tá? E aí eu tenho as correntes. Para descobrir o R é fazer lei de Ohm, né, gente? Então o RC é a tensão que está sobre o C, 4,5, dividido
pela corrente que está passando nele, que é 25 mili, tá? Lembrando que o inverso de mili é K, você pode já até decorar isso, dividido por 25, isso daqui é K, então vai multiplicar por 1000, dá 180. Então essa resistência é 180 ohms. Olha, eu já ia marcar essa daqui tem uma coisinha danada. Você pode calcular o RB, que vai ser coisas importantes, ó, que vocês estão vendo aqui. 8,3 dividido por 250 micros. Qual que é a maldade, digamos aqui assim? Isso daqui, pô, faz a conta, vai dar lá os 33,2 K. Sempre o da base ele é com K, tá, gente? É bem alta aí essa resistência, tá certo? Para ele ter uma corrente baixinha. Então, o que que acontece, ó? Esse cara, você tem duas alternativas. Eu mandei até o recado pro professor, tá? É essa ou essa. Você tem 50% de chance de você acertar. Eu demorei 2 vezes para conseguir o 100% aí no simulado, tá certo? Faz parte também isso daí. Então, você vai ter que ter paciência um pouquinho aí, fechou? Vamos lá pro último. Os dois, né? Ainda faltam 2. Esse daqui, ó, calcular de novo, é outro de tensão, divisor de tensão, tá? Você pode, eu vou deixar, eu não vou resolver todos, que eu acho que senão o vídeo vai ficar muito longo. Se precisar depois eu faço esse, mas é exatamente os mesmos passos. Você vai usar o ganho aqui, a única diferença é que é de 250, você vai montando lá, divide em 10, que nem tem aqui em cima, certo? Faz lá embaixo. A resposta desse, eu vou deixar para vocês chegarem, ó, ele fica bonitinho, tá? O 4, ele é o que vai dar o de 500, tá certo? Quando vocês fazerem. Se alguém ficar com dúvida, aí você me manda aí. Só uma coisa, como a gente aproxima, que nem eu fiz lá em cima, só para vocês lembrarem, é o 503,28. Se você fazer a conta, acho que dá 3,9, tá? Por conta da aproximação, que nem eu tinha feito lá em cima, esse daqui. Então ele dá 3, lá no divisor de tensão, né? O 2,56, tá vendo aqui, ó? Esse cara, lembra que a gente descontava esse? Aí tem que tomar cuidado lá com esse desconto, mas enfim. Aí ele vai dar aproximadamente. Que nem esse aqui também tinha dado aproximadamente, tá? Então é pra você tentar aí fazer, acho que é bom também. Esse daqui é a mesma coisa, ele não tem o emissor, então vai ser fácil, que nem o igualzinho esse daqui que a gente acabou de fazer, certo? É só um de teste, eu deixo aí para vocês também. E nesse caso, desse último, ó, para vocês chegarem, se você não chegar, você me pergunta, tá? Pode me mandar aí que eu respondo vocês. Mas esse último, deixa eu ver aqui no meu de novo, ele era o que tinha 12 volts, isso, ele é o de 12, ele é o que dá 200 ohms. 200 ohms está aqui embaixo, é 200 ohms, que vai ser aqui no RC. O RC é 200 ohms. E o RB, não é isso? Que ele pede aqui, você vai ver a diferença de potencial. Lembra? A mesma coisa, vai completando tudo aí, entre esses dois, tá? Aí você chega que o VRB vai dar o 56,5, esse dá bonitinho, tá? 56,5 kΩ. Beleza? Bom teste aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Fui.